Bom dia, como estamos hoje, nesse 13º dia da mentoria? Espero que estejamos bem. Não é fácil estar aqui às 5, mas eu tenho certeza que o que você tem dado de informação para o seu cérebro, tem aplicado as técnicas, você já está vendo resultado no seu cotidiano. Gente, ontem nós falamos sobre a questão de ressignificar as experiências. E eu espero que no dia de ontem você tenha realmente trabalhado isso aí. Você tenha parado para pensar nas coisas que aconteceu com você ao longo da sua vida. Que você tenha sentido o peso de ter consciência de que aonde você está não é o que você quer e que você é a única pessoa que está te mantendo nesse lugar. Entende? Então, ressignificar sua história é muito importante. Mas hoje é o 13º dia e a gente sempre fala dos números. Então, quero ler aqui para vocês que na simbologia cristã, o número 13, ele está associado à transição, à transformação, certo? Secularmente a gente fala que 13 é um número de azar, entendeu? Só que nas escrituras ele representa renovação e começo. Então, a gente tem que pegar e ter este entendimento, certo? Que a gente está num momento para a gente fazer um rompimento com o julgamento próprio e o início de uma libertação emocional. Hoje nós vamos falar sobre libertação do julgamento próprio. Então, lá em Romanos 8, estou acompanhando aqui, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, vamos pedir a direção do Espírito Santo nessa manhã. Senhor Deus, a Ti rendemos graças, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque nesses dias temos aprendido a conhecermos de forma melhor a nós mesmos. Temos, Senhor Deus, sido guiados, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu mover. Então, Pai, nesta manhã eu me conecto a Ti e peço que o Senhor visite cada uma das pessoas que estão nos ouvindo, Pai, dando-lhes graça, paz, entendimento, sabedoria, Pai, renovando-os, visitando-os nesta hora. Eu rogo a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado pelo dia de hoje, Pai, que as coisas fluam, que haja um mover em nossa mente, que nós possamos, Senhor Deus, com ações práticas, chegar aonde nós queremos, reprogramar nossa mente para a abundância, para a riqueza, para a transformação, Pai. E nós concordamos em unidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Concordar em unidade é bom demais. Aqui, eu tenho as telas que ficam aqui atrás, onde eu tenho a sequência da mentoria, que é os 45 dias, certo? Aqui fica a minha esquerda, do lado direito eu tenho o dia, onde nós dividimos o método em módulos. Aí tem toda uma parte de apresentação, como que a gente vai colocando. Aí do lado de cá, esquerdo, tem os livros, tem a Bíblia. Nós estamos aqui na mentoria vendo as 48 leis do poder. A gente vai falar um pouquinho sobre a lei 46, certo? Mas aí é mais para frente. Mas isso é muito bom. Então, eu tenho um versículo que fica na minha tela, certo? Que sempre ele ilustra um momento da fase que a gente está passando. Então, é Mateus 18:19 que diz assim: também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Gente, eu quero, em oração, por favor, para. Você está me ouvindo, mas agora
Coloca sua mente nisso aqui. Eu e você vamos ter unidade. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que esta pessoa, as pessoas que estão me ouvindo nesta manhã, ou no horário que eles verem esse vídeo, que o Senhor trabalhe a mente, as emoções, a renovação pela Tua palavra, pelos ensinamentos, pelo que está sendo aplicado aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que haja unidade, para que haja crescimento, para que haja prosperidade e abundância, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu espero que você tenha concordado comigo. E tem uma coisa muito legal também, tem um trecho aqui, certo? Que a gente vai estudar em outro momento, nem vou entrar aqui, mas está na sequência, muito legal. Mas vamos aqui falar de julgamento próprio. Então, o que é o julgamento próprio? O nome já diz, julgamento próprio. É um hábito que você tem de criticar constantemente. É um perfeccionismo, você entendeu? Então, você, muitas vezes, exige de você de uma forma injusta, desproporcional. Então, muitas vezes, nós nos cobramos demais. Entenda bem, você tem que ter um método, você tem que ter resiliência, disciplina, ok. Agora você tem que entender que você não tem que ser melhor que o Joãozinho, que o Pedrinho, que a Mariazinha, não. Você tem que buscar ser melhor, uma versão sua, melhorada, aprimorada do que a versão de ontem. Então hoje você tem que ser uma versão sua melhor que você foi ontem. É claro que você tem que ter referências para se espelhar, para crescer, para buscar, para modelar, certo? Modelar é você ver o que a pessoa que você quer ter, o resultado que ela teve, fez e adequar a ação que resultou no resultado que ela teve e você quer para você. Então você começa a ter essas ações, você começa a treinar. Então, o nosso método é baseado nisso. Você desperta, você tem ciência, você aprende, você testa, você faz exercício. É a repetição. Então, com isso, você vai aprender. Então, isso é fundamental. Então, o julgamento próprio, certo? Ele é complicado porque ele te dá uma baixa autoestima. Quando você se cobra demais, você quer um perfeccionismo, nada tá bom, é complicado. Então você tem que entender que hoje nós temos que ter ações, execuções terminativas. Então a gente diz, antes feito que perfeito. Inicie e no processo melhore, repita, melhore, mas dentro de uma realidade. Você não pode querer ter um entendimento hoje, já querer fazer e dar certo. Só que você também não pode pensar assim, porque não vai dar certo, eu vou estudar mais, dar mais. Não. Estude praticando, estude fazendo. Essa é a melhor forma. Você aprende, você fixa o conhecimento muito mais quando você passa ele adiante. Hoje eu falei com algumas pessoas e elas queriam que eu desse um treinamento específico sobre a questão de finanças. Eu falei, eu dou o treinamento, mas com uma condição. Você, em paralelo, tem que abrir uma turma de 4, 5, 6 pessoas e eu ministro o treinamento para você em um dia, no dia seguinte você ministra a sua turma e eu fico com base de apoio. Por quê? Porque eu quero que você dê o que você recebeu. Eu quero que você, ensinando, você vai consolidando o seu aprendizado e transbordando. Isso é o belo, transbordar. Agora, o que acontece? O julgamento próprio é uma coisa que você, na sua conversa interior, nas coisas que você olha, as informações que você recebe, complica. Porque se você tiver uma autocrítica excessiva, um perfeccionismo, isso vai te trazer uma baixa autoestima. Então aqui a gente enumerou aqui sinais de julgamentos próprios. Todo mundo pensa, será que eu vou dar conta? Eu sou bom o suficiente?
Quem nunca pensou nisso, gente? Será? Poxa, mas eu já errei aqui, será que eu não vou errar de novo? Então você começa a comparar erros do passado com hoje. Não, eu quero te dizer que justamente porque você errou no passado, você tem mais chances de não cometer o mesmo erro. Mas você tem que estar atento. Você tem que pegar e ressignificar o seu passado. Você tem que entender o que Deus quis te mostrar, qual foi a permissão de Deus para aquela situação. Tratar as emoções e usar aquilo para não errar novamente. Liberar perdão para você, pessoas envolvidas se tiverem, e lidar com isso. Então, aqui a gente enumerou o seguinte: pensamentos frequentes de eu nunca sou bom o suficiente, culpa por erros passados que já não podem ser mudados, comparação constante com os outros, sentindo-se inferior, autossabotagem em momentos de decisão ou avanço. Gente, isso é muito complicado. Nós não queremos que você saia tentando tudo, mas nós queremos que você tenha um sistema de processamento onde você consegue identificar, criar, ver oportunidades, possibilidades e analisá-las. E, dentro de um risco controlado, administrável, ir. Agora entenda bem, os outros vão dizer que é loucura, que é besteira, uma série de coisas. Não. Você sabe de você mesmo. Tudo começa e termina em você. Então o que você precisa fazer? Analisar rapidamente, tomar a decisão, colocar nas mãos de Deus e fazer. Fazer, entendeu? Então, a questão de você ter um julgamento próprio excessivo, aquela cobrança, você tem muito impacto negativo. E esses impactos negativos afetam tudo. A sua parte neurológica, a sua parte corporal, a parte espiritual, a parte emocional. Então a gente tem que ficar atento para isso. Então uma coisa interessante é que nessa parte neurológica, fisiológica do corpo, o que acontece? Você gera um ciclo de ativação do sistema de alerta. Você entendeu? Na parte cerebral, isso libera o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então isso vai te corroendo por dentro, isso não é legal. Então o excesso de cortisol enfraquece todo o seu sistema imunológico, afeta o sono, prejudica o equilíbrio hormonal. Então é complicado isso aí. Você tem que analisar. E espiritualmente, o que isso vai fazer? Vai te afastar de Deus, vai te afastar do propósito que Ele tem para você. Entendeu? Porque você não tem que focar, certo? Nessa questão do que você deixou ou não de fazer. Isso é passado. Você tem que focar no presente. Eu não estou falando para você esquecer. Eu estou falando para você ter tempo para coisas de forma assertiva. Então, se você ficar com um pé no passado, você vai ficar deprimido. Você não vai dar conta de avançar. Agora, se você tem um momento onde você olha para o passado e analisa, tira as emoções, certo? E ora a Deus, entrega para Deus, se libera, você não está esquecendo, mas você está ressignificando. E com isso você vai poder avançar. Com isso você vai falar assim, opa, aquela situação, fiz errado, fiz certo. Naquele momento eu achava que era assim, que era assado, tinha que ter pegado uma direção de Deus, conversado com quem tinha mais experiência do que eu, conversado com o cônjuge, com o pai. Então você começa. Fazendo isso, seu cérebro começa a entender os graus de importância que você dá às coisas e começa a classificar isso. Então quando você passa por uma situação similar, você, opa, eu passei por algo no passado. E eu cometi este erro, não vou cometer agora. Então estava fazendo um negócio. Aí fui falar com o meu vizinho. Meu vizinho nunca fez esse negócio, não sabe nada. Agora eu não vou procurar o vizinho, eu vou procurar um contador, vou procurar um consultor, um advogado, um empresário que já fez. Você pode até errar, pode até não dar certo, mas você
com base na sua análise das coisas que aconteceu para você, de forma consciente, de forma tranquila, você agiu de uma nova forma, visando um novo resultado, e você vai ter. Então, os erros, eles fazem parte, são a base do nosso crescimento e do nosso sucesso. Então, as questões negativas aqui, do julgamento próprio, o que acontece? A parte emocional, você alimenta sentimentos de desamparo, de ansiedade, de vergonha. Você entendeu? Eu já falei da parte neurológica, você entendeu? Do ciclo de alerta do sistema nervoso, da parte de ativação, certo? Falei da parte corporal. A parte espiritual, também mencionei, porque Deus nos criou para ser, para manifestar a sua glória em nós. Então, quando você fica nessa autocrítica, seu cérebro começa a ter vergonha de si mesmo, sua autoestima fica complicado. Então, o que você tem que parar para pensar? Que nós somos uma máquina perfeita que Deus criou. Então, quando você fica com esse julgamento próprio, essa coisa, esse ciclo, essa autocrítica, o que acontece? O cérebro, ele interpreta isso como uma ameaça. Então, isso ativa um eixo que a gente chama de HPA, certo? Liberando cortisol e adrenalina. Essas reações, ao longo prazo, elas vão enfraquecer suas conexões no córtex pré-frontal. Eles vão enfraquecer seus ossos, seu sistema imunológico. Então, reforçar padrões negativos de pensamento é complicado, isso dificulta as mudanças. Isso é complicado porque o que acontece? Vai bloquear o seu crescimento pessoal, entendeu? E aí você entra numa tendência de querer evitar riscos. Eu não quero que você corra muito risco. O risco está proporcional à recompensa, à promessa, mas eu quero que você corra um risco calculado, sabendo o que está fazendo, sabendo onde está entrando. Por quê? Porque o nosso Deus é luz, é verdade. Então, analisa e tome a decisão e vai. E vai. As coisas vão acontecer, porque é assim que a palavra de Deus nos diz. Agora, o que acontece? Como que você pode trabalhar para quebrar essa questão dessa autocrítica, desse círculo vicioso? Então, crenças limitantes são formadas, tipo, eu não posso errar, eu nunca vou ser bom o suficiente. Gente, é tão complicado isso. A gente pensa, nossa, eu agora não posso fazer isso, eu preciso ser aceito, eu preciso fazer assim por ciclano, por beltrano, e isso começa uma cobrança. Então, esse tipo de padrão, ele é formado na infância. É uma coisa que vem ao longo de muitos anos. A gente não tem a ingenuidade de achar que nesses 45 dias vai estar tudo resolvido. Não. Você vai startar um processo e aprender a ir renovando isso em você. É autossuficiência. Autossuficiência, lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, aplicando as coisas. Não ficando parado. Só ler também não adianta. Aí vai dar obesidade mental. O que você tem que fazer? Pôr em prática. Ora e põe em prática. Ora e põe em prática. Aí é a motivação. Motivos para a ação. Qual que é os motivos? A riqueza, a superação. É você poder viver a vida que você quer viver, do jeito que você merece e quer. Então, aqui você está trabalhando o seu mindset, as suas emoções para fortuna, para superação. Você vai trabalhar, se esforçar, abrindo mão de descanso, de horas de sono, de lazer, de outras coisas, para investir em você, para que você fique um profissional mais valorizado, para que o seu preço suba no mercado, para que você abra sua mente para novas fontes de renda, para que você tente algo no digital, para que você faça um curso novo, um mestrado, uma pós-graduação, aquilo que está alinhado ao seu propósito, aquilo que você sente bem, aquilo que te dá uma fluidez, que é bom, certo? Gente, o digital é para todos,
mas nem todos irão fazer e nem todos se darão bem. Então, você tem que ter isso muito claro. Agora, é você e você mesmo. Então, trabalhe uma constância, faz um plano, elabora esse plano, põe em prática. Teve problema? Analisa, reajusta e continua a execução, execução. E só para na hora que dá certo. Só para na hora que dá certo. Entendeu? Vai dar certo amanhã? Não sei, pode dar. Você pode fazer alguma coisa, dar um boom de vendas. Você pode fazer um vídeo viralizar, receber um convite de uma empresa. Tem N situações. Agora eu te digo, nada disso vai acontecer se você ficar parado, se você continuar no ciclo que você está. Porque se você está aqui hoje, é porque você quer mudar, é porque você está indignado, é porque algo despertou em você. Então você precisa ousar, sair desta zona de conforto, se pôr em situações de desafios, se pôr em situações de risco controlada. É necessário isso, entendeu? Então, trabalha sua mente e quebra esse ciclo de autocrítica, tira isso. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, você tem que reconhecer o padrão. O que isso quer dizer? Você identificar os pensamentos de julgamento próprio quando eles surgem e o que eles sugerem. O que acontece? Se você passa por situações que você se sente bloqueado, que você pensa, poxa, eu podia fazer mais, gente, eu não dei conta, gente, por quê? Eu não posso errar. Você começa a identificar quais as situações que esses pensamentos vêm e pergunta para si mesmo se isso é justo com você, se não é uma percepção exagerada das coisas. Entende? Muitas vezes nós nos comparamos a outras pessoas e essas pessoas conseguem por quê? Estão em outro momento, em outras situações. Você vai conseguir? Não sei. Mas se você, certo, treinar, praticar, eu praticamente te falo que é 90% de chance que você vai conseguir. Então você tem que pegar, trazer você para uma realidade sem exagero, sem excesso e compreender que existe um processo até você chegar. E não é ficar te cobrando, não é ficar te apertando, não. Delimita o processo dentro da sua realidade. Tem pessoas que não podem estar aqui comigo às 5 horas. Eu conheço uma pessoa que eu admiro muito, que acorda às 4 horas da manhã para ir trabalhar. Como que eu falo para essa pessoa estar comigo às 5 horas? Ela não tem como. Ela às vezes ouve no caminho, no ônibus, mas é diferente. Ela não pode fazer uma anotação, ela não pode ficar com a mente 100% focada aqui no que a gente está fazendo. Agora o que acontece? Ela é dedicada. Ela, fim de semana, ela pega firme. Ela vê os vídeos, ela atualiza, ela manda mensagem, ela chama no privado. A situação é outra. Agora, isso é para ela. Será que você vai dar conta de acordar, não 5 horas, mas 4h30? Meia hora você vai conseguir tomar um banho? Você vai conseguir fazer uma reflexão, dobrar o joelho, orar, ler uma página da Bíblia? Será que você vai fazer isso? Será que você vai conseguir orar e colocar o seu coração de uma forma genuína para que Deus venha, cure, trate, ensine? Pensa. Nós temos que orar, mas nós temos que agir. Nós temos que ler a Bíblia, mas nós temos que agir. Temos que jejuar, mas temos que agir. Faça, não fica parado. A reprogramação que a mentoria se propõe a fazer é te dar ensinamentos para que você consiga sair desta prisão emocional, dessa questão, dessas amarras, desses bloqueios, entendeu? E você comece novos ambientes, novas pessoas, novas atitudes. Você entra na engrenagem e flui, mas você flui em movimento, fluindo. Então, a gente fala aqui que para quebrar o ciclo, dividimos aqui em 4 situações. Reconheça o padrão,
Questione a verdade. Substitua o julgamento por compaixão. Gente, isso é lindo. Conecte-se à palavra de Deus. Então, vamos lá. O que é reconhecer um padrão? Identifique os pensamentos de julgamento próprio quando eles surgirem. Então, você tem que identificar esses pensamentos. Gatilhos, situações, o que vê esses pensamentos? E cortar isso, cortar a situação, remodelar, para que quando vir, você tira. Segundo, questione a verdade. Faça uma pergunta para você mesmo. Essa crítica é realmente justa ou é apenas uma percepção exagerada? Gente, a ansiedade, ela faz com que a gente fique louco por coisas que não chegaram. E em 72% dos casos, segundo as pesquisas, isso nem vai acontecer. E se acontecer, não vai ser nem perto do que você imaginou. Mas a ansiedade te cria um nervosismo, te cria uma série de coisas. Então é complicado. Então pensa, essa crítica, esse julgamento é justo? É necessário? Ou será que isso é uma percepção exagerada por causa de uma autocobrança? Eu tenho que ser melhor, eu tenho que dar certo, eu tenho que fazer isso por A, por B, por C. Pensa. Terceiro, substituir o julgamento por compaixão. Gente, que lindo isso. Trate-se como trataria um amigo querido, uma pessoa que você ama, que está passando por dificuldades. Então tenha compaixão por si mesmo. Eu não estou falando para você pegar leve com você. Estou falando para você se olhar com amor, para você se compreender, para você não se julgar. Se ponha no colo, cuide de você mesmo. Entenda que você está passando por dificuldades, mas entenda que você pode dar as mãos para você e trabalhar esse diálogo interno e prosperar, fluir, ir para a próxima fase. Então isso é importante. E o quarto é conecte-se à palavra de Deus. Gente, coisa maravilhosa. O que Romanos 8:1 está falando? Você é livre, já não tem mais condenação. O que isso quer dizer? Não tem mais essa cobrança, não tem mais esse fardo. Você precisa. Desculpa, gente. Você precisa entender que Jesus já levou o peso. Então fique alinhado. Reconhecer o padrão, questione a verdade, substitua o julgamento por compaixão, conecte-se à palavra de Deus. Então aqui a gente tentou não, né? Eu fiz. A gente fala assim, mas eu tenho que também, dentro do alinhamento, compreender certas coisas. Então, eu fiz essa mentoria e ela tem a base dos nossos acontecimentos aí ao longo aí de, nossa gente, já vai mais de 34 anos. É muita coisa. Então, quando você pega e analisa o que você passou, anota o certo ou o errado, joga para o resultado que você teve. É interessante, é bacana? Cria um método. Pega esse método, aplica em um, aplica em outro. E eles têm resultados iguais ou bem similares ao que você teve. Você criou uma metodologia. Então, isso é bacana. Então, aqui, eu escrevi e a gente fala de algumas técnicas para que você trabalhe uma forma de se libertar do julgamento, da autocrítica, quebrar esse ciclo vicioso dessas crenças negativas e limitantes. Então, vamos lá. Aqui a gente fala da técnica de espelho, de ressignificar, declarações positivas em voz alta e um diário. Eu não gosto muito de diário, mas é bom, que eu gosto de anotar. Você tem um bloco de anotações, pode ser um diário também, mas o fato de você escrever, o seu cérebro
enxerga de outras formas. Você trabalha outros mecanismos aliados a isso. Então, o que você vai escrever no seu bloco de anotações? Diariamente. Um erro que você cometeu e o que aprendeu com ele. Um erro que você cometeu e o que você aprendeu com ele. 3 qualidades que você admira em si mesmo. Qualidades. Uma frase de encorajamento, né, para substituir pensamentos autocríticos. Eu sou capaz em Jesus de superar toda e qualquer coisa. Tudo posso em nosso Senhor Jesus, que me fortalece. Eu consigo, eu vou, porque Ele foi e me libertou. Então, faça uma escrita com isso. Faça declarações positivas. Invoque, convoque, evoque o amor do Espírito Santo para a sua vida. Então diga para você todas as manhãs, eu sou amado por Deus, eu sou querido de Deus e mereço o melhor que Ele tem para mim. Eu tenho a ciência que eu não sou perfeito, que eu estou em constante transformação, porque a palavra diz, renovai-vos pelo ouvir a palavra, vem a renovação. Então você não é a pessoa de 13 dias atrás. Você já é uma nova pessoa. Você está se renovando. Então diga em voz alta, declare, eu sou amado por Deus. Eu mereço o melhor que Ele tem para mim. Entenda? Você vai falar isso com pulso. Você vai falar isso com força. Isso é uma declaração positiva. Agora, a ressignificação, eu já falei para você. Tem assim um erro, uma situação que aconteceu, que você julga severamente isso e pensa, o que essa experiência me ensinou? Pensa de forma fria. Por que eu passei isso? Eu passaria novamente? Como isso me preparou para algo maior? Como isso me ajudou a crescer? O ressignificar é você ter o entendimento da pergunta certa, para tirar uma emoção errada que estava impregnada com a situação. Então você vai de forma fria pensar no ocorrido. Respira. O que essa experiência me ensinou? Por que eu fiz o que fiz da forma que fiz? O que eu tive de resultado? O que foi a negatividade nisso? Que preço que eu paguei por isso? E aí você vai indicando tudo de uma forma muito tranquila, muito calma, simples, transparente. E aí você vai falar, opa, agora eu compreendo. Então a minha atitude não é mais baseada numa crença limitante, não é mais baseada em fatores que fogem ao meu controle, não. A minha atitude ela é tomada com uma análise de erros e acertos, uma análise de riscos. Então eu tomo a decisão e ajo. É assim que você tem que fazer. Então, a técnica do espelho, ela diz o seguinte, você olha no espelho, olha para você, olha nos seus olhos e diz, eu me perdoo, eu sou digno, eu sou suficiente. Fale isso para você mesmo, entendeu? Então, quando você começa neste processo de entender esse ciclo da autocrítica, começa a identificar pequenos gatilhos, os pensamentos, porque eles vêm, quando eles vêm, você vai trabalhando isso. E trabalhando isso, as coisas vão fluir, está ressignificando, as coisas vão ter outro significado, não é mais o mesmo peso. E aí você está leve, você está livre. Então, a questão do que te espera, a questão do dinheiro que você quer ter, a questão da vida que você quer ter, dos lugares que você quer ir, está ligado a essa questão desse perfeccionismo, dessa coisa excessiva. Isso limita o seu progresso, isso limita o seu avanço, a sua gestão financeira, a sua gestão de tempo, a sua gestão de recursos. Então, o que acontece?
Você não pode ter uma paralisia por análise. Muitas pessoas fazem isso. Elas compreendem a primeira fase e ficam nela. Tem que analisar, agora não é melhor, vamos esperar mês que vem, ano que vem, não tem que acontecer isso, tem que mudar governo, não sei o que, não sei o que. Não, você tem que parar com isso, senão você não vai avançar por medo de errar. Não, você precisa analisar sim, mas essa análise, ela tem que ter início, meio e fim, tomada de decisão e uma executiva. Você tem que executar. Então, Deus, Ele não exige perfeição de você, mas Ele valoriza quem tem o coração disposto, o coração ensinável. Deus valoriza o progresso. Por quê? Porque Ele é evolução, Ele é progresso. Então, tudo tem etapa. Então, aqui a gente está falando aqui que também tem a questão do desgaste emocional. A busca pela perfeição nunca vai ser alcançada. Isso vai gerar frustração constante. Então sempre vai ter pessoas melhores, sempre vai ter situações melhores, vai ter uma série de coisas. Então você tem que trabalhar a gratidão. Você tem que entender que o que você tem em mãos é o que você precisa ter no momento que você está. E se você quer ter algo mais, você tem que se dedicar, você tem que orar, você tem que ser comprometido, você tem que ser focado. Você tem que fazer isso. Eu não tenho tempo, eu tenho que pagar os boletos, tem que fazer isso. Ok. Hoje as pessoas falam muito na internet que a gente tem que sumir por 4 meses, 8 meses para resolver isso e voltar com tudo resolvido. É ótimo. Se você orar e sentir isso, ouse, vá, faça. Mas vou ficar sem pagar as coisas? Fique sem pagar. Certo? Ouça o que eu estou dizendo. Fique sem pagar momentaneamente, mas depois honre todos os seus compromissos. Dê testemunho, certo? Então, analisa e toma a decisão. Pode passar uma dificuldade, uma situação arrochada agora, mas é para um bem maior. E lembre-se, Deus está com você. Então, trabalhe porque a autocrítica ela é complicada. Falta uma autenticidade. Você tenta ser quem você não é porque você fica se julgando, querendo ser perfeito. Não. Você tem que abraçar a sua singularidade. Você tem que entender a sua essência, ter um resgate da sua identidade. Poxa, você fazendo isso vai fluir. Não tenho dúvidas, vai fluir. Mas você precisa entender o seu propósito. Você tem que alinhar o seu desejo ao seu propósito e construir isso. Poxa, quando você está aqui às 5 da manhã, quando você me ouve em outro horário, mas quando você segue certo, o método vai dar certo. 45 dias, já se passaram 3, já iniciamos a segunda fase. Então, é um trabalho de desconstrução para reconstruir. É um trabalho de trazer entendimento à mente para ela se renovar, para ela acabar com essa limitação, com esses pensamentos, com essas coisas que vêm à sua mente, te trazem emoções que te deixam desanimado, muda o seu humor, que te paralisa e fica deixando você limitado. Porque se você trabalha o dia inteiro, ok, durma 1 hora mais tarde, acorde 1 hora mais cedo, pegue firme no horário do almoço, você tem que começar a saber o que você vai abrir mão. Por quê? Porque você não quer continuar tendo essa vida. Ou você quer? Você pagou para estar aqui com a gente à toa? Não. Você tem uma insatisfação, uma indignação. Você é grato sim. Você está aqui, você tem que entender que Deus permitiu. Você tem que ter essa gratidão. Isso é bom. Mas não quer dizer que você tem que estar satisfeito. Não, eu sou grato, mas não estou satisfeito. Então, por isso, eu me capacito, eu estudo, eu aprendo coisas novas, vejo assuntos novos, tudo para mim ter condições de melhorar o meu valor no mercado, de agregar valor nas mesas que eu estou, em gerar um desejo que as pessoas nos envolvam em oportunidades, em negócios. Isso é muito importante. Você tem que ser aquela pessoa que inspira aonde você está, porque você é. E a simples presença sua,
Quando você abre a boca, faz com que as pessoas desejem realizar, desejem ser melhores, desejem buscar a Deus. Então você lança uma semente, as pessoas olham para você e vê frutos. Então você é uma boa árvore. Isso é bom, isso é bom. Então, gente, Deus não exige perfeição. O único que exige perfeição aqui é você de você mesmo. As pessoas, elas não estão preocupadas com você, cada um está cuidando da sua vida. Então, preocupe-se com você mesmo, cuide de você, larga essa preocupação excessiva que estão pensando em mim, será que vai dar certo? O que estão dizendo? Não, não importa. O que importa é que você tenha uma ideia, você orou, orando, você tomou a decisão e está agindo. Se deu certo, ótimo. Se não deu certo, analise, reajuste e tente de novo. E assim sucessivamente até dar certo. Entendeu? Então, quando você se liberta desse ciclo de autocrítica, você percebe. Você tem muito mais autoestima, confiança, paz interior. Você sabe o que você está fazendo. Não adianta você falar, vou acordar 5 horas, vou ouvir, vou treinar, vou comer certinho, vou fazer isso aqui. Ótimo, você vai chegar lá, mas é um processo. E nesse processo você vai querer desistir, vai ter erros, vai ter acertos, mas você não pode perder o quê? O fim. Aonde que você quer chegar? Por que você está aqui? Porque você quer uma renovação, uma melhora. Porque você quer liberar a riqueza na sua mente para que ela venha à sua vida. Você quer ter abundância, você quer ter grana, você quer construir uma presença no digital. Você quer trabalhar essas questões com você. Então, quando você liberta desse círculo de autocrítica, neurologicamente falando, você vai reduzir o cortisol. Você vai aumentar a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Você vai trazer equilíbrio ao seu sistema nervoso. Então isso é muito bom. Sem contar que você vai ter uma maior conexão com Deus. Você vai orar. Você vai alinhar o seu propósito, vai pedir ao Espírito Santo para derramar sobre você o bálsamo. E você não vai ficar acomodado. Só que você não vai ter excesso. A gente está aqui para que você tenha equilíbrio. Entende? Busque equilíbrio. Então, você vai ficar pulando 880? Não. Você vai entender. Opa, agora eu compreendi o mover de Deus. Entendendo o mover de Deus, eu não vou ficar nessa cobrança louca, doentia, não. Eu vou orar. Eu errei ontem? Ok, hoje eu não vou errar. Se eu for errar, não é aquilo mais, é um erro novo. Então você sempre vai olhar para trás, mas não com tristeza, mas com entendimento da superação de uma fase. E que hoje, se situações semelhantes ou iguais se apresentarem, você vai ter todas as ferramentas para resolver com assertividade, com controle. Porque você errou no passado, aprendeu agora e está pondo em prática o seu aprendizado. Compreende? Então isso é muito bom. Então você tem que pegar e trabalhar essa sequência da mente, das emoções, do corpo. Você precisa quebrar esse ciclo de autocrítica. Isso acaba com a gente. E isso vem da infância, dos meios que a gente vive. Quando você vê a palavra de Deus, os maiores milagres de Jesus não aconteceu na casa dele, na terra dele. Por quê? Ele era Jesus? Era. Tinha o poder? Claro. Só que chegava lá, as pessoas não tinham fé. Falava, uai, esse daí não é o Jesus, não é o filho da Maria? Uai, o pai dele não é carpinteiro? Uai, não é aquele menino que ficava correndo aqui? Então, não acontecia. Então, você reprograma a sua mente, traça uma estratégia, sai daqui para cá, avança. E no meio desse caminho, você vai ter a consequência.
o conhecimento, ele se executado, atrai riqueza, atrai prosperidade. Isso tem que ficar muito claro para você. Então você tem que ter este entendimento que você precisa agir enquanto você faz a outra parte que é obrigatória. Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão me ouvindo, elas têm obrigações nos seus lares, nos seus trabalhos, obrigações de grande parte financeira. Então, quando você pega um trem, fica 1 hora para ir para o serviço, para voltar, você não faz aquilo porque você gosta, pode até gostar do seu trabalho, mas o meio é uma necessidade, porque você não tem condição de estar com um carro, com uma moto, com um helicóptero, entendeu? De pegar um jato e vir. Então a situação é outra. Você está se preparando. Entenda bem o que eu disse, é você que se prepara, não sou eu. Eu estou aqui sendo apoio, estou aqui sendo gatilho, mas é você que faz por você. É você que vai abrir mão de uma cama quentinha, vai abrir mão das delícias do açúcar, dos doces, da guloseima. É você que vai pagar um preço de suor, correndo, treinando, nadando. É você que vai pagar um preço de sabor, de paladar, tomando aqueles detox, couve, gengibre, limão, se alimentando com as verduras corretas, trabalhando a questão dos cálculos de percentuais de gordura, os índices basais do seu corpo, e fazendo tudo isso você vai ter entendimento. Então você vai pensar assim, poxa vida, eu estou doido para comer um bolo. Ok, vou comer o bolo, eu ganho isso, eu perco aquilo. Analisa, o prazo de você fizer isso, a vontade já passou, entendeu? Muitas pessoas falam para você ser radical. Não quero que você seja radical. Eu quero que você tenha avanço, progresso. Então, eu abandonei açúcar. Tá certo, talvez para você é difícil. Então, começa a reduzir. Você bota 3 colherzinhas de açúcar no café, põe 2, troca por um adoçante, troca por algum produto natural, entendeu? Eu quero comer um doce. Tá bom, coma um pequeno pedaço com moderação, depois de comer se hidrate bastante e não repita aquilo por, 1 mês, 2 meses, até que você realmente não sinta essa necessidade, esse desejo. Então você tem que começar a trabalhar desta forma, com entendimento. Senão não adianta. E trabalhando com entendimento é pôr em prática aquilo que você está recebendo. Nesses 45 dias, muita informação. Você tem que processar muitas coisas. Só que é um método que tem uma sequência. Essa sequência que é o pulo do gato. Essa sequência é que vai te ajudar como você vai fazer as coisas. Gente, tudo que eu estou te ensinando você acha na internet. E vou te falar bem melhor do que eu estou falando. Não estou falando que o meu material é ruim, que o meu método é ruim, não, de forma nenhuma. É um método maravilhoso, a fala minha é muito boa, certo? Por quê? Porque eu procuro alinhar isso com a realidade dos mentorados, com a realidade das coisas. E lá, nós marcamos dias onde a gente tem reuniões individuais com você. Então, se você vir para a mentoria, você vai ter esse acompanhamento. Isso é fundamental. Por quê? Porque se você não está fazendo hoje, muitas vezes não é nem questão de capacidade, é questão de você estar num ambiente, você estar com pessoas que querem a mesma coisa, que querem prosperar, que querem ficar ricas, milionárias, que querem ensinar, que querem mudar sua forma de trabalhar, que querem ganhar para ter tempo. Entendeu? Ganhar para ter tempo. Então isso é fundamental. Então, quando você pega e entende esse ciclo de autocrítica, você começa a cortar. E aqui eu vou voltar aqui, porque o que você faz? Você começa a quebrar o ciclo. Reconheça o padrão, questione a verdade, substitua o julgamento por compaixão, conecte-se à palavra de Deus. Então, muitas vezes, você tem uma emoção, então ao invés de reagir com qualquer situação, respira
e se pergunte, por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo? Tenta questionar a verdade. Questiona a verdade para você mesmo. Reconheça o padrão. Ah, toda vez que eu vou fazer isso eu fico ansioso. Ah, toda vez que eu vou fazer isso eu não durmo. Você reconhece. E aí o que você vai fazer? Vai identificar aqueles pensamentos de cobrança, julgamento próprio. Feito isso aí, você começa a se questionar. Será que esse pensamento, será que isso que eu estou falando é esse tamanho mesmo? É real? Ou é uma percepção exagerada? É uma coisa que a ansiedade me colocou? Analisa isso. E terceiro, substitua o julgamento por compaixão. Então, trata você como alguém que está em transição, que está aprendendo, trate com zelo, com amor, com carinho. Então, durma bem, se hidrate, faz lá suas marmitinhas mexidas, todas pesadinhas, toda controladinha, sim, faça isso, certo? E deixa que as coisas fluam em você, de você e para você. É um processo. Então, em Romanos 8:1 diz, você já é livre de toda condenação. Assuma essa liberdade. Não seja escravo de você mesmo, da procrastinação. Não seja refém disso. Simplesmente calcule e entre de cabeça. Vem para a mentoria com a gente. A gente vai te acompanhar. Vamos analisar sua situação e juntos, através de uma análise, de uma anamnese, fazer um diagnóstico, ver as melhores soluções e aplicá-las alinhadas com a sua realidade. Então isso é muito bom. Amém? Então, gente, substitua o julgamento por compaixão. Conecte-se à palavra de Deus. Questione a verdade, reconheça o padrão. Então, esse ciclo é um ciclo complicadíssimo que você tem que aprender a trabalhar. Gente, eu trouxe aqui uma lei, que é a Lei 46 do livro, né, As Leis do Poder. Então, Robert Greene, que é o autor do livro, ele fala que a perfeição excessiva, a busca da perfeição, pode atrair inveja, ressentimento, rejeição. Então a linha 46 explica sobre isso. Pessoas perfeitas demais geram desconforto. Por quê? Destacam as imperfeições de quem está ao seu redor. Você entendeu? Se você é um cara normal, nem lindo, nem bonito, normal, você andou com outro cara normal, é nota 7. Você botou um Brad Pitt do lado, é nota 3, 2 se tiver nota. Você botou um Zé Ruela do lado, vai lá para cima. Então, a lei diz assim, a lei 46, nunca pareça perfeito demais. Então, ele ensina que a perfeição excessiva pode atrair inveja, ressentimento, rejeição. Pessoas perfeitas demais geram desconforto. O cara é bom demais, está do seu lado, é ruim. É ruim porque você está no processo para chegar lá. Processo, caminha. Você não concluiu, você está indo lá. Então, o perfeccionismo ele é uma forma de julgamento próprio, onde você busca uma imagem impecável, mas que ela também é inalcançável. Você busca uma imagem sua que você fantasia na cabeça, mas ela não é real. Então você tem que analisar e ser honesto com você. Você tem que ser honesto. Então o que acontece? Escreve aí, você entendeu? Situações que vocês buscaram ser perfeitos. Escreva aí situações e o que você vai fazer? Explorar o que você aprendeu com aquela situação, aquela experiência. Pare e reflita. Por que eu fiz isso? Por que eu escrevi aquilo? Por que eu tomei essa atitude? Pensa 1, 2, 3 vezes até você sentir. Nossa, isso aqui se deu porque aconteceu isso
isso, assado. Existe uma permissão de Deus para acontecer. Então, se existe uma permissão de Deus, Deus está no comando. Então, ore, compreenda a situação, analisa, apresenta a Deus. Eu não sei como que você é, mas se você for filho, apresente a seus pais. Se você for homem, apresente a sua esposa. E Deus você sempre tem que apresentar. Então você tem que ter isso muito bem alinhado. Então faça uma reflexão comigo agora. Pense numa ação futura que você pode fazer para quebrar essa questão do julgamento próprio. Pensa nisso. Então, hoje, faça um compromisso de se libertar do julgamento próprio. Substitua perfeccionismo por compaixão, autocrítica por amor próprio e as mentiras que você contou a si mesmo pela verdade que Deus diz sobre você. Trocar as mentiras que você contou sobre si, porque por uma ativação para você se libertar desse julgo próprio, do julgamento próprio, substituindo por compaixão. Então, troca isso pelas verdades que Deus diz sobre você. Então, o que está escrito? Eu sou livre da autocondenação, pois Cristo já me libertou. Estou em transformação para viver o melhor de Deus para mim. Amém? Você está indo no caminho. Então, essa é a chave. Eu sou livre da autocondenação, da autocrítica. Eu sou livre, pois Cristo já me libertou. Cristo já pagou o preço na cruz. Então, eu estou em transformação para viver o melhor de Deus para mim. Então, você está em transformação. Você tem suas obrigações. Você vai descobrir como que você adequa o seu chamado, o seu propósito, o seu desejo às obrigações diárias, porque você tem responsabilidade, você tem coisas para fazer. Então, quando você faz isso, o que você entende? Jesus já te libertou, você está livre da autocondenação e você está em transformação para viver o melhor de Deus para a sua vida. Você está em transformação. Cair, levantar, continuar. Cair, levantar, continuar. À medida que a gente for fazendo isso, você se aperfeiçoa. Não é só ir lá tentar e deixar, não. É bater, 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 bater até dar certo. Tira uma coisa da cabeça, tira plano B da cabeça. Tira isso. Trabalha com o quê? Com a consciência do processo, de quem você é, o que você quer se tornar, o que é necessário fazer para se tornar isso, cursos, mentorias, se enfiar em livros, ter tempo para uma oração de qualidade. Então isso tudo é importante. Então, aonde você está aí, fecha os seus olhos e ora e declara: Senhor Deus, hoje eu faço o compromisso de me livrar de todo julgamento próprio. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro livre e liberto disso. Orou? Manifeste. Tenha a ação de quem realmente está livre dessa situação. Ah, mas eu tenho isso, tenho aquilo. Ok, fale com o seu terapeuta. Ouça, reouça isso que a gente está dizendo. Veja as mesas que nós estamos, os lugares que nós estamos. Te interessa, é o que você quer? Então esses 45 dias é feito para você. Agora, por favor, não venha me cobrar e se cobrar porque você não está fazendo como deveria ter feito. Todos os dias a gente fala que é uma cobrança, uma cobrança. Você não vai pegar e ficar louco se cobrando, não. Mas você vai se cobrar e você vai ter a inteligência de que tem um tempo para que as coisas aconteçam depois da execução. E aí tudo vai fluir. Mas enquanto você estiver só criticando, deitando a lenha, criticando, deitando a lenha, criticando, as coisas não vão andar. As coisas não vão andar. Então, substitui esse perfeccionismo por compaixão. Substitui essas coisas ruins por compaixão. Entendeu? E essas mentiras que foram colocadas na sua mente, vai tirando uma a uma. Vai tirando uma a uma e vai trabalhando o mover de Deus alinhado ao seu propósito. Amém? Gente,
nós estamos encerrando, certo? Aqui eu quero falar para você, estude o livro, As 48 Leis do Poder. Lá na mentoria, a gente faz um acompanhamento, tem outras reuniões, tem reunião individual e tem reunião só com os mentorados, onde você fala mais coisas que eu não posso falar aqui, exemplos que eu não posso dizer numa plataforma, mas lá com o mentorado de forma individual. E temos as nossas reuniões, né, por 6 meses, que são um grupo de pessoas. Você vai poder falar, você vai poder interagir e entender o que? Lá são pessoas que estão alinhadas com o seu propósito, pessoas que querem prosperar à luz da palavra de Deus, como a gente trouxe aqui em Romanos 8:1, prosperar para liberar o sistema, para que você possa ajudar o país. Quando você se governa, quando você se enriquece, tudo flui, tudo flui. Então, pensem nisso, pensem com carinho. Tenham um bom dia, que Deus nos abençoe. Até amanhã às 5 horas. Tchau.